Quando os gêmeos Miguel e Lucas revelaram à família que eram gays durante o jantar de domingo em sua casa em Sintra, o pai António levantou-se da cadeira com o rosto vermelho de raiva e gritou que nunca mais queria vê-los na sua vida. Naquela mesma noite, os dois jovens de 18 anos foram expulsos de casa com apenas uma mochila cada um, cheios de roupas velhas e algumas notas que a mãe Sofia conseguiu enfiar discretamente nas mãos deles antes de fechar a porta com lágrimas nos olhos. O ar da noite de outono estava frio, e enquanto caminhavam pela estrada escura em direção à estação de trem, Miguel segurava a mão de Lucas com força, como se fosse a única coisa que os mantinha de pé. Não olhe para trás, murmurou Lucas, a voz trêmula mas determinada. Eles não nos querem. Vamos construir nossa própria vida. A viagem de trem para Lisboa pareceu eterna. Sentados um ao lado do outro no vagão quase vazio, os irmãos reviviam em silêncio os momentos que levaram àquele desastre. Tudo começou meses antes, quando Miguel, o mais sensível e artístico dos dois, confessou a Lucas que se sentia atraído por rapazes desde a adolescência. Lucas, sempre o protetor, admitiu o mesmo após uma longa conversa noturna. Decidiram contar juntos à família, acreditando no amor incondicional que os pais sempre pregaram na igreja local. Mas a reação foi pior do que qualquer pesadelo. António, um homem tradicional que trabalhava na construção e valorizava acima de tudo a honra da família, chamou-os de aberrações e pecadores. A irmã Ana, de 16 anos, ficou em choque, sem palavras. Sofia tentou mediar, mas o marido foi implacável. Se saírem por aquela porta como gays, não voltem mais, disse ele. Agora, em Lisboa, a cidade grande e desconhecida, os gêmeos desembarcaram na estação do Rossio ao amanhecer, exaustos e famintos. As ruas movimentadas, com os elétricos amarelos subindo as colinas, pareciam um mundo novo e intimidante. Encontraram um albergue barato no bairro Alto, pagando por uma cama em dormitório com o pouco dinheiro que tinham. Os primeiros dias foram um inferno de incertezas. Miguel procurava trabalho em cafés e galerias de arte, enquanto Lucas distribuía currículos em escritórios e lojas. Enfrentaram rejeições constantes, alguns empregadores pareciam desconfiados ao ver os dois irmãos tão unidos, sussurrando comentários sobre rapazes como vocês. A solidão pesava. À noite, deitados em beliches desconfortáveis, conversavam sobre o futuro. Vamos sobreviver, mano. Um dia vamos mostrar a eles que estamos bem sem a família, dizia Miguel, mas por dentro duvidava. O preconceito não ficava só no emprego. Em um bar gay que descobriram por acaso no Chiado, sentiram pela primeira vez um senso de comunidade, mas também medo. Lucas foi abordado por um homem mais velho, e embora educado, recusou, preferindo ficar com o irmão. Foi lá que Miguel conheceu Tiago, um professor de arte de 25 anos, com olhos castanhos calorosos e um sorriso gentil. Tiago notou o jovem tímido sentado no canto, desenhando no guardanapo. Isso é lindo. Você tem talento? Comentou ele, iniciando uma conversa que durou horas. Miguel falou da família pela primeira vez em voz alta, as lágrimas vindo sem controle. Tiago ouviu sem julgar, compartilhando sua própria história de aceitação difícil anos antes. Não é fácil, mas você não está sozinho, disse Tiago, tocando levemente o ombro de Miguel. Aquela conversa foi o primeiro raio de esperança. Lucas, vendo o irmão sorrir pela primeira vez em semanas, sentiu alívio misturado com preocupação. Ele próprio lutava com a identidade, questionando se o amor por homens era uma fase ou realidade. Trabalhando como ajudante em um restaurante perto do Rio Tejo, Lucas observava casais heterossexuais passeando e sentia uma pontada de inveja pela normalidade que lhes era negada. Mas aos poucos, a rotina se estabeleceu. Miguel conseguiu um estágio em uma pequena galeria, graças à recomendação de Tiago. Lucas encontrou emprego em uma livraria. Moraram juntos em um apartamento minúsculo alugado no Alfama, com vista para as ruas estreitas e o som do fado ao longe. As noites eram preenchidas com planos e sonhos. Miguel começou a pintar novamente, retratos emocionais inspirados na dor da rejeição. Lucas lia livros sobre direitos LGBT, inspirando-se em histórias de ativistas portugueses. No entanto, os conflitos internos não cessavam. Miguel tinha pesadelos com o pai gritando, acordando suado e chamando por Lucas. O irmão o consolava, mas carregava seu próprio fardo, a culpa por ter encorajado o irmão a contar tudo. Se eu tivesse ficado calado, pensava. Um dia, após um turno longo, Lucas encontrou um homem no trabalho que flertou sutilmente. Chamava-se Carlos, um cliente regular, médico jovem. A troca de olhares durou, mas Lucas hesitou, o medo do desconhecido paralisando-o. Talvez um dia eu consiga abrir meu coração, confidenciou ao irmão. A vida em Lisboa estava começando a moldá-los. Os gêmeos, antes inseparáveis na proteção mútua contra o mundo, agora aprendiam a equilibrar sua ligação com novas conexões. Tiago convidava Miguel para exposições, ensinando-o sobre a cena artística lisboeta.
As conversas profundas sobre identidade, arte e liberdade ajudavam Miguel a processar a perda familiar. Pela primeira vez, ele sentiu que seu amor não era uma maldição, mas parte de quem ele era. Lucas, mais prático, focava em estabilidade financeira, economizando cada euro para o futuro incerto. Mas a saudade da mãe e da irmã corroía. Uma carta que Sofia enviou em segredo chegou após 3 meses. Meus filhos, rezem por nós. O pai ainda está bravo, mas eu amo vocês do jeito que são. Aquelas palavras deram força, mas também dor. Os irmãos decidiram não responder imediatamente, temendo piorar as coisas. Enquanto o inverno chegava, trazendo chuvas sobre o Tejo, os gêmeos enfrentavam o primeiro teste real de sua nova vida. Miguel teve uma discussão com o dono da galeria sobre um cliente homofóbico, quase perdendo o emprego. Lucas o apoiou, lembrando de sua resiliência. Nós sobrevivemos à pior noite de nossas vidas. Isso é nada, disse. No final daquele mês, durante uma festa comunitária no Príncipe Real, Miguel e Tiago dançaram juntos pela primeira vez, um momento tímido e doce que marcou o início de algo mais profundo. Lucas observava de longe, feliz pelo irmão mas sentindo-se isolado em sua própria jornada emocional. A cidade de Lisboa, com suas luzes refletidas no rio e energia vibrante, começava a curar feridas antigas, mas os desafios estavam apenas começando. Os gêmeos sabiam que o caminho para a aceitação própria e o crescimento seria longo e cheio de obstáculos, mas juntos, e com novas amizades surgindo, eles estavam prontos para enfrentá-lo. Os dias em Lisboa começaram a ganhar um ritmo próprio, embora o peso do passado ainda o esmagasse como uma sombra constante. Miguel, com o seu talento para as artes, encontrou um emprego temporário numa pequena galeria no Bairro Alto, onde passava as noites a organizar exposições e a sonhar com as suas próprias telas. Lucas, mais prático e ambicioso, conseguiu um estágio num escritório de advogados perto do Chiado, lidando com papéis e aprendendo os meandros da lei que, ironicamente, não o protegia da rejeição familiar. À noite, no pequeno apartamento que partilhavam em Alfama, os irmãos conversavam até altas horas, revivendo o momento em que o pai António os expulsara com palavras duras: não sois mais meus filhos. A mãe Sofia chorara em silêncio, mas não os defendera, e a irmã Ana ficara paralisada, incapaz de reagir. Miguel sentia uma culpa profunda, questionando se a sua orientação sexual tinha destruído a família. Será que fomos egoístas, Lucas? O pai sempre disse que éramos a esperança da vinha em Sintra. Lucas, com os olhos fixos no teto rachado, respondia com determinação: não, irmão. O egoísmo foi deles em não nos aceitarem como somos. Temos de construir a nossa vida agora. Mas por dentro, Lucas lutava com crises de identidade. Em reuniões no escritório, ouvia piadas homofóbicas disfarçadas e mordia a língua, temendo perder o emprego que tanto almejava. Certa vez, um colega comentou sobre aqueles tipos que frequentavam bares no Príncipe Real, e Lucas sentiu o estômago revirar. Era ele um daqueles tipos. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços legais, ainda guardava preconceitos nas pequenas cidades e até na capital. Aos poucos, Miguel começou a frequentar o circuito gay de Lisboa, não por festas, mas por procura de compreensão. Num vernissage numa galeria alternativa, conheceu Tiago, um professor de história com um sorriso calmo e olhos que pareciam entender sem palavras. Tiago não o pressionou, falaram de arte, de Van Gogh e de como a beleza podia nascer da dor. Miguel sentiu pela primeira vez uma ligação autêntica, algo além da solidão partilhada com o irmão. Tiago partilhava histórias das suas próprias lutas, crescera numa família conservadora no Porto e só aos 25 anos se assumira plenamente. O tempo cura, Miguel, mas só se lutarmos por nós mesmos, disse ele durante um passeio junto ao Tejo, onde o vento trazia o cheiro do rio e das memórias. Miguel começou a abrir-se, contando sobre a expulsão e o vazio que deixara. Tiago ouvia, oferecendo apoio sem julgamento. Aos poucos, a amizade transformou-se em algo mais profundo, um amor construído na confiança mútua e no respeito. Não era fácil, Miguel ainda acordava com pesadelos em que o pai o olhava com desprezo. Mas Tiago ajudava-o a ver que a sua identidade não era uma falha, mas parte da sua força criativa. A primeira exposição pequena onde Miguel apresentou um quadro inspirado na paisagem de Sintra, uma vinha sob um céu tempestuoso, vendeu-se por completo. Foi o seu primeiro sucesso, um momento de orgulho que partilhou com Lucas e Tiago num jantar simples. Lucas, por sua vez, enfrentava batalhas internas mais intensas. A ambição que o impulsionara sempre agora parecia uma armadilha. No escritório, destacava-se pelo trabalho árduo, mas evitava qualquer conversa pessoal. Até que uma gripe forte o levou ao hospital, onde conheceu Carlos, um médico jovem e dedicado que tratava pacientes com uma empatia rara. Carlos notou a tensão nos olhos de Lucas e, durante as consultas de follow-up, conversaram sobre vida, sonhos e expressões da sociedade. Carlos era assumido há anos e militava discretamente por direitos LGBT em Portugal.
A lei mudou, mas os corações demoram mais, explicou ele. Lucas sentiu-se atraído pela estabilidade de Carlos, pela forma como ele equilibrava profissão e vida pessoal. O relacionamento começou devagar, com cafés após o trabalho e caminhadas no Parque Eduardo VII. Lucas confessou as suas inseguranças, o medo de falhar como o pai previra, o receio de que a sua homossexualidade o tornasse menos homem. Carlos desafiava-o gentilmente: ser gay não te diminui, Lucas. Faz-te mais humano. No entanto, nem tudo era harmonia. Houve um incidente no escritório quando um cliente importante descobriu, através de rumores, a orientação de Lucas e exigiu outro advogado. O chefe de Lucas, embora progressista na superfície, sugeriu que ele fosse discreto. Lucas recusou comprometer-se, levando a uma discussão acesa que quase lhe custou o estágio. Naquela noite, telefonou a Miguel em lágrimas pela primeira vez desde a infância. Sinto-me traído por mim mesmo, irmão. Por que é tão difícil? Miguel, agora mais forte graças a Tiago, foi ao apartamento e os dois se abraçaram como nos velhos tempos. Vamos superar, como sempre. Olha para o meu quadro vendido, é prova de que podemos. Com o tempo, os sucessos chegaram. Lucas ganhou o seu primeiro caso pequeno, defendendo um jovem discriminado no emprego, ironicamente por motivos semelhantes. Isso trouxe-lhe uma promoção e a admiração de colegas mais abertos. Miguel, encorajado por Tiago, inscreveu-se num curso de gestão de galerias e começou a planejar a sua própria mostra. Os irmãos, apesar de caminhos diferentes, Miguel imerso na criatividade, Lucas na lógica da lei, apoiavam-se mutuamente. Fizeram amigos na comunidade, um grupo de jovens LGBT que se reunia em cafés para discutir política e vida, partilhando histórias de rejeição familiar semelhantes. Ali, aprenderam que não estavam sozinhos em Portugal, onde o casamento igualitário era lei mas o preconceito rural persistia. Ainda assim, os conflitos internos não desapareciam. Miguel recebia cartas anónimas da irmã Ana, que contava que o pai adoecera de raiva e a mãe sofria em silêncio. Isso reacendia a culpa. Lucas, em momentos de fraqueza, questionava se valia a pena o sacrifício, tinha recusado uma oportunidade de estágio em Bruxelas para ficar perto do irmão e do novo amor. Tiago e Carlos tornaram-se parte da família improvisada, jantares onde riam e planeavam o futuro. Mas o passado espreitava. Numa noite chuvosa, Miguel confessou a Tiago: às vezes sonho em voltar a Sintra e pedir perdão, mas como perdoar quem nos rejeitou? Tiago respondeu: o perdão é para ti, não para eles. Cresce primeiro. Lucas, ouvindo da porta, sentiu a mesma luta. Os anos de construção estavam a moldá-los, de rapazes rejeitados a homens resilientes, ainda que feridos. O amor de Tiago trouxe a Miguel uma paz criativa, enquanto Carlos dava a Lucas a ambição equilibrada. Juntos, os quatro formavam um apoio sólido contra as tempestades. No entanto, o telefonema secreto da mãe, que chegaria mais tarde, mudaria tudo. Por agora, Lisboa oferecia-lhes uma nova casa, cheia de desafios e vitórias pequenas que os fortaleciam para o que viria. No entanto, a vida em Lisboa não era apenas vitórias e luzes da cidade. Os primeiros anos de independência trouxeram também tempestades que testaram até o limite a resiliência dos gêmeos. Miguel, que havia encontrado um emprego estável na galeria de arte no Bairro Alto, enfrentou o primeiro grande golpe quando um cliente influente descobriu sua orientação através de uma foto antiga nas redes sociais. O homem, um colecionador conservador de Sintra, cancelou uma exposição inteira e espalhou rumores entre os círculos artísticos, chamando Miguel de influência negativa. A galeria, temendo perder patrocínios, reduziu suas responsabilidades, deixando-o em um limbo de dúvida constante. Será que eu devo esconder quem sou para sobreviver? Questionava-se Miguel nas noites solitárias, olhando para o tejo do seu pequeno apartamento. A crise identitária voltou com força, e quando as palavras duras do pai António naquela noite fatídica 10 anos atrás. Lucas, por sua vez, prosperava como advogado júnior em um escritório respeitado, mas o sucesso trouxe sua própria sombra. Durante um caso importante de direitos trabalhistas, um colega mais antigo encontrou documentos antigos da família e usou a informação para questionar sua credibilidade perante o cliente. Como podemos confiar em alguém que virou as costas para os próprios valores tradicionais? Insinuou o colega em uma reunião fechada. Lucas sentiu o chão abrir sob seus pés. Ele quase perdeu o caso, e com ele, a chance de promoção. A traição veio de dentro, de alguém que ele considerava um mentor. A raiva misturava-se com a culpa. Culpa por ter deixado a mãe Sofia sozinha com o peso da rejeição familiar, culpa por não ter sido o filho que o pai esperava. Ele ligava para Miguel às 3 da manhã, a voz embargada: irmão, às vezes penso se não valia a pena voltar e pedir perdão, fingir que nada mudou. Os relacionamentos também foram postos à prova. Tiago, o professor de literatura que Miguel conhecera em um café literário, sentia a distância emocional quando Miguel se fechava em si mesmo durante as crises. Eu te amo pelo que você é,
não apesar disso, dizia Tiago, mas Miguel lutava para acreditar, temendo que o amor fosse apenas uma fuga temporária da dor. Do lado de Lucas, Carlos, o médico residente que ele conhecera em uma conferência de saúde, enfrentava seus próprios desafios. Uma discussão acalorada surgiu quando Lucas propôs adiar uma viagem romântica para ajudar Miguel a superar a demissão temporária. Você sempre coloca a família, mesmo a que te rejeitou, à frente de nós, acusou Carlos, ferido. Foi um momento de mal-entendido profundo, onde Lucas percebeu que o medo de perda o tornava controlador, repetindo padrões da rigidez paterna que tanto odiava. Foi nesses momentos de fragilidade que a comunidade se tornou o salvador inesperado. Miguel começou a frequentar um grupo de apoio LGBT no Centro Comunitário de Arroios, um espaço acolhedor onde histórias semelhantes à sua eram compartilhadas sem julgamento. Lá, ele conheceu jovens de todo o país, alguns expulsos de aldeias conservadoras como a sua em Sintra, outros lutando contra o isolamento em famílias aparentemente progressistas. Uma mulher trans chamada Ana, coincidência irónica com o nome da irmã, tornou-se sua confidente. A rejeição dói porque vem de quem amamos, mas a aceitação que construímos aqui é nossa própria família escolhida, dizia ela durante as sessões noturnas. Miguel começou a voluntariar, organizando oficinas de arte para jovens transformando sua dor em criação. Suas pinturas, antes cheias de tons escuros de solidão, ganharam cores vibrantes de esperança, retratos de casais caminhando pelas ruas de Lisboa de mãos dadas, simbolizando a liberdade que ele tanto buscara. Lucas, encorajado pelo irmão, juntou-se a uma rede de advogados voluntários que defendiam casos de discriminação por orientação sexual. Seu primeiro grande caso foi o de um professor despedido por ser gay em uma escola particular no Porto. Preparando a defesa, Lucas revisitou seus próprios arquivos emocionais, escrevendo depoimentos que misturavam fatos legais com a vulnerabilidade pessoal. Eu não estou lutando apenas pelo meu cliente, confessou a Carlos uma noite, depois de uma audiência exaustiva. Estou lutando pelo menino que foi expulso de casa. A vitória no tribunal trouxe não apenas reconhecimento profissional, mas uma catarse profunda. Pela primeira vez, Lucas sentiu que sua identidade não era uma fraqueza, mas uma força que poderia mudar vidas. Ele e Miguel começaram a se encontrar mais, organizando jantares onde Tiago e Carlos se integravam, construindo uma rede de apoio que substituía lentamente o vazio familiar. O crescimento não veio sem sacrifícios. Quando Miguel recebeu uma oferta para expor em Barcelona, ele recusou para ficar ao lado de Lucas durante uma depressão passageira causada pela notícia de que o pai António estava doente, uma informação vazada pela irmã Ana em uma ligação hesitante. Não vou deixar você sozinho nessa batalha, disse Miguel, abraçando o irmão no cais de Belém. Lucas, por sua vez, usou parte de seu bônus para ajudar Tiago a publicar um livro de poemas inspirados nas histórias dos gêmeos, fortalecendo o laço com o parceiro. Aos poucos, as crises moldavam-nos, de homens feridos pela rejeição, emergiam adultos conscientes, empáticos e determinados. A comunidade de Lisboa não era apenas um refúgio, era o espelho que lhes mostrava que o amor entre homens podia ser bonito, resiliente e capaz de construir pontes. Contudo, o passado não os deixava em paz. Uma carta anônima chegou ao escritório de Lucas, ameaçando expor sua história familiar se ele não abandonasse certos casos ativistas. Miguel enfrentou um episódio de pânico quando viu um homem parecido com o pai na rua, revivendo o trauma da porta batida. Esses momentos testavam sua fé recém-conquistada. Em uma reunião do grupo de apoio, Miguel compartilhou abertamente pela primeira vez: eu ainda amo minha família, mas aprendi a amar a mim mesmo primeiro. As lágrimas e os aplausos dos presentes marcaram um ponto de virada. Lucas, ouvindo o irmão, decidiu que era hora de confrontar os fantasmas juntos. Eles começaram a planejar uma visita discreta, sem saber que o destino os chamaria mais cedo do que imaginavam. A saúde do pai piorava, e uma mensagem urgente de Sofia chegou por intermédio de um primo distante. Ele pergunta por vocês em delírios, escreveu ela, o coração partido evidente nas palavras curtas. Os gêmeos discutiram longamente em um banco do Parque Eduardo VII, o vento de outono carregando as folhas como seus pensamentos dispersos. Decidiram que era o momento de retornar, mas não como os rapazes rejeitados de outrora. Com Tiago e Carlos ao seu lado, eles preparariam algo maior, uma escolha que abalaria não só a família, mas toda a aldeia conservadora de Sintra. O apoio da comunidade lhes deu coragem, amigos do grupo prometeram ajudar com contatos e recursos. Miguel pintou uma última tela antes da partida, intitulada Raízes e Asas, simbolizando o conflito interno que finalmente se resolvia em equilíbrio. Enquanto o trem deixava a estação do Rossio, carregando os 4 homens rumo ao norte, Miguel apertou a mão de Tiago e olhou para Lucas. Seja o que for que aconteça, nós voltamos mais fortes. Lucas acenou, o olhar determinado. A jornada de crescimento os havia transformado, mas o verdadeiro teste aguardava nas colinas verdejantes onde tudo começara. A família não imaginava o impacto da decisão que os gêmeos carregavam consigo, uma ponte entre o passado doloroso e um futuro que exigia aceitação total ou a perda definitiva.
A mensagem da mãe chegou como um raio em céu claro, quebrando a rotina que os gêmeos haviam construído com tanto esforço em Lisboa. Sofia ligou de um número desconhecido, a voz baixa e urgente: "Filhos, o pai está no hospital em Sintra. O coração falhou outra vez e os médicos não dão garantias. Ele murmura vossos nomes nos sonhos. Venham, por favor, antes que seja tarde." Miguel e Lucas ficaram paralisados no sofá do apartamento, o telefone no viva voz. Tiago e Carlos, sentados ao lado, trocaram olhares preocupados. 10 anos de silêncio quase total, apenas cartas esporádicas e uma ligação anual no Natal, agora terminavam com este chamado desesperado. "Não podemos ir sozinhos", disse Lucas, a voz firme apesar do tremor. "Eles precisam ver quem somos agora, completos, com os nossos parceiros, com as nossas vidas." Miguel concordou, os olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. A decisão foi tomada naquela mesma noite. Regressariam os 4, não como filhos pródigos pedindo perdão, mas como homens que haviam crescido apesar da rejeição. Prepararam tudo com cuidado. Tiago organizou os bilhetes de trem e reservou um quarto numa pousada discreta perto da vinha da família, enquanto Carlos, como médico, contactou colegas no hospital de Sintra para obter informações sobre o estado de António. "Vou ficar ao vosso lado, aconteça o que acontecer", prometeu Tiago a Miguel, abraçando na varanda com vista para o Tejo. "E eu também", acrescentou Carlos, apertando a mão de Lucas. "Esta é a vossa luta, mas não a enfrentam sozinhos." Os dias seguintes foram de ansiedade crescente. Miguel reviu as suas pinturas mais recentes, aquelas que retratavam famílias reconstruídas, e questionou se a arte poderia ajudar a curar o passado. Lucas revisou documentos legais sobre herança e direitos familiares, preparando-se para qualquer confronto jurídico se o pai os deserdasse formalmente. Havia mal-entendidos internos. Lucas temia que Tiago e Carlos se sentissem excluídos, mas os parceiros insistiram que o amor os unia. "Somos uma família agora", disse Carlos durante um jantar de despedida com o grupo de apoio em Arroios. Amigos da comunidade deram conselhos práticos, números de linhas de apoio LGBT em Portugal rural, contactos de ativistas no Norte. A viagem de trem para Sintra durou horas que pareceram eternas. Sentados juntos no vagão, os 4 conversavam em voz baixa. Miguel relembrava a infância na vinha, as colheitas com o pai, os risos com Ana. Lucas falava da culpa que ainda carregava, mas também da força nova que a lei e o amor lhe davam. Ao chegarem à estação antiga de Sintra, o ar cheirava a pinheiros e terra molhada. Sofia esperava-os num carro emprestado, os olhos inchados de choro. O abraço foi longo e silencioso, cheio de anos não ditos. "O pai está estável, mas fraco", sussurrou ela. "Não contem a Ana ainda, ela mudou, mas tem medo do que os vizinhos dirão." Visitaram o hospital naquela tarde. António, deitado na cama, parecia menor do que nas memórias. Quando abriu os olhos e viu os filhos, o choque foi imediato. "Vocês aqui?" Miguel e Lucas apresentaram Tiago e Carlos calmamente. "Estes são os nossos parceiros. Viemos ajudar." O pai virou o rosto, murmurando algo sobre pecado, mas a mãe segurou-lhe a mão. A tensão era palpável, mas ninguém explodiu. De volta à pousada, os gêmeos discutiram a decisão que carregavam. Se o pai não sobrevivesse, usariam a parte da herança para transformar a velha vinha familiar num centro de apoio LGBT para jovens rurais, um espaço de aceitação que António nunca imaginara. Tiago e Carlos apoiaram sem hesitar, oferecendo-se para ajudar financeiramente e emocionalmente. Mas o medo de traição pairava. Ana enviara uma mensagem ambígua, talvez alertando vizinhos. "E se nos virarem as costas outra vez?", perguntou Lucas à meia-noite. Miguel respondeu: "Então perdem-nos para sempre. Mas nós ganhamos a nossa verdade." A preparação para o confronto final começou: cartas legais, planos de construção, conversas com a comunidade local através de contactos discretos. A jornada de volta não era só física, era o teste definitivo da sua maturidade. Enquanto o sol nascia sobre as colinas de Sintra, os 4 homens sabiam que o amanhã traria ou a reconciliação ou o fim definitivo de laços antigos. O coração batia forte, mas a esperança, construída em anos de Lisboa, era maior. O regresso à casa familiar em Sintra transformou-se num turbilhão de emoções quando António, ainda fraco no hospital, exigiu ver os filhos em casa antes de qualquer decisão médica final. Sofia organizou o encontro na sala antiga, com a mesa de jantar que testemunhara a expulsão 10 anos antes. Miguel e Lucas entraram de mãos dadas com Tiago e Carlos, os rostos serenos mas os corações acelerados. Ana estava lá, pálida, e logo veio o primeiro mal-entendido. Ela confessou ter contado a alguns vizinhos sobre o retorno dos irmãos gays, temendo o escândalo na aldeia. Não queria que o pai soubesse por estranhos, justificou-se, lágrimas nos olhos. Lucas sentiu a traição como uma facada, mas Miguel interveio: "Irmã, o medo nos separa. Nós voltamos para unir, não para esconder."
António, apoiado em almofadas, olhou para os 4 homens e explodiu, com maridos. Na minha casa. Vocês destruíram tudo. A discussão subiu de tom, o pai acusava-os de egoísmo, a mãe chorava pedindo paz. Houve um momento de silêncio pesado quando Lucas revelou a decisão chocante. Pai, se a herança for nossa, transformaremos a vinha num centro de apoio para jovens como nós, um lugar onde ninguém é expulso por amar outro homem. Não pedimos perdão, oferecemos uma ponte. Aceita ou perca-nos para sempre. O choque abalou a sala. António tossiu, o rosto vermelho, mas Carlos, como médico, interveio com calma, explicando os benefícios para a saúde comunitária. Tiago acrescentou, não é vingança. É crescimento, o que aprendemos em Lisboa. Ana, inicialmente contra, começou a vacilar ao ver as pinturas de Miguel que retratavam famílias unidas. Eu também sofri com o silêncio, admitiu. O sacrifício veio de Lucas, ele anunciou que deixaria o emprego em Lisboa para gerir o centro, abrindo mão da carreira construída com esforço. Irmão, isto é maior que eu, disse a Miguel. A mãe Sofia, pela primeira vez, ergueu a voz, António, eles são nossos filhos. O tempo ensinou-me que o amor não escolhe formas. Horas de conversa seguiram-se, flashbacks dolorosos misturados com histórias de sucesso em Lisboa, mal-entendidos esclarecidos, lágrimas e abraços hesitantes. António, enfraquecido, murmurou no fim, talvez. Eu tenho errado. Não foi aceitação plena, mas um início. Dias depois, com o pai em recuperação, os planos do centro avançaram, projetos desenhados, apoios da comunidade LGBT contactados. Ana ajudou a falar com vizinhos, sacrificando o medo social. Tiago e Carlos comprometeram-se a mudar-se temporariamente, fortalecendo o laço familiar improvisado. Miguel sentiu a paz interior pela primeira vez, a rejeição dera lugar a uma família maior. Lucas, olhando a vinha ao pôr-do-sol, soube que a decisão chocante havia transformado dor em legado. A aldeia de Sintra começava a mudar, devagar, mas mudava. Os gêmeos, agora homens plenos, tinham fechado o ciclo não com submissão, mas com coragem. O passado não desapareceu, mas o futuro brilhava com possibilidade. A família deles conseguirá superar os preconceitos ou o passado os separará para sempre? Verdadeiro ou falso?